Foi. Olá a todos, mais uma abordagem aqui sobre amorosidade. O assunto de hoje é despessoalizar. Meu nome é Daniel Araújo, Josué Sertoli, Guilherme Pesce, Michael Trindade, Lindomar Bisotto. Vanderlei Bianchi. Despessoalizar, a gente deve, sempre a gente tem uma ótica das coisas que a gente aborda dentro dos ensinamentos que a gente recebe, levando em consideração que essa despessoalização que a gente vem abordar venha a ser não levar a coisa muito pessoal, no sentido de que o ego, enquanto envolvido nas questões, o ego Daniel, o ego Josué, o ego de cada um, e você mesmo, que assimila como você sendo o seu corpo, o seu espírito sendo o seu corpo, na realidade você tem que fazer uma distinção entre o que é você enquanto espírito e enquanto você, personalidade, que está interpretando esse personagem que é seu nome aqui nesse plano. Para falarmos sobre isso, vamos ver uma introdução aqui sobre isso com o Josué. Perfeito. Eu acho que a questão de despersonalizar talvez passe para não levar as coisas para o pessoal. Aí tu pode começar a trabalhar dentro de ti mesmo, a ter dupla personalidade, ou seja, tu e tu mesmo, você e você mesmo. Você, essa proposta de ego, o teu nome é o Josué, o Daniel, o Michael, o Lindomar, o Guilherme, o Vanderlei, o Lucas. Esse é você. É o eu encarnado. É o encarnado. Você mesmo é o espírito que manifesta o encarnado. Ou seja, esse aqui, você, pode estar passando por uma situação terrível, né? Mas você mesmo pode estar internamente rindo daquilo tudo, rindo até da aflição que você está passando. E a partir daí tu começa a despessoalizar as coisas, ou seja, tirar do pessoal, deixar de levar as coisas para o pessoal e compreender que o que está acontecendo é a vida acontecendo, como se fosse um filme, uma grande tela de cinema, e tu é espectador. Então tu internamente está olhando a situação, mas tu não trouxe ela para ti. Tu entende? Bom, isso é do ego, é do personagem, e eu estou só percebendo como a coisa se dá. Não é comigo. E a partir disso, com essa despessoalização, com essa dupla personalidade, onde tu separa você de você mesmo, acaba o sofrimento, porque quem sente a dor é o ego, quem passa pelas situações é o ego, né? Mas você mesmo está ali só olhando, porque essa proposta é exatamente essa. É como se tu assistindo um filme, tu passe a achar que o que acontece no filme é errado, que a coisa não pode ser assim, não pode ser assado, né? E com isso tu sofre. E aí toda a tua condição de existência vai por água abaixo. Como tudo de Deus, nós somos simples ferramentas dele nesse processo, né? Isso, mas ferramentas no sentido que nós estamos observando o que acontece, porque Deus é causa primária de todas as coisas. Então, tudo já acontece primariamente porque Deus faz acontecer. Despessoalizar seria reinar sobre si mesmo. Isso, perfeito. Essa questão de que tu te empodera de si e as coisas do mundo, as situações não te agridem mais. Tu não precisa mais te defender do mundo, porque tu não tem mais pontos para ser defendido. Tu já reina sobre si. E eu queria falar da interdependência. Então, uma grande máquina então é uma engrenagemzinha. Então, a máquina está rodando, que é Deus, né? E Que é o universo. Então, que culpa tu tem do que tu fez, do que tu acredita fazer? Nenhuma. Faz Se parte. aconteceu, Deus queria, te fez assim, e tu fez pelo todo, né? Não individualmente falando. Então ele sempre diz, só não se culpe e acredite que está perfeito. Então essa pessoalização é não entender essa perfeição e achar que está errando e daí começar a se culpar, querer mudar, querer não sei o quê. Como é que a gente pode entender, Josué, essa abordagem que fazemos da despessoalizar a nossa vivência do ego em relação ao espírito, quando você tem um entendimento, tem um estudo dentro do espiritismo, né, segundo Allan Kardec, em que muitas das vezes você vem como provas e expiação e para saldar questões de
de karmas passados. Tranquilo. Como a gente, digamos assim, se enquadra dentro desse processo de desconstrução, uma vez que a reencarnação ela visa você resgatar os seus débitos. Perfeito, isso, ótimo. Essa é uma percepção espírita. E quando coloca exatamente isso, né? É a percepção que naquele momento, aquele ego de Allan Kardec tinha. E era perfeita para aquele momento e necessário que fosse assim. Né? Primeiro, né, nós vamos entender que karma é uma justa reação a uma ação anterior. Ou seja, se tu não está harmonizado com a situação de, por exemplo, de adultério no casamento, então o teu karma vai fazer com que tu tenha um relacionamento e o teu parceiro de relacionamento, de casamento, adultere. E esse adultério não precisa ser necessariamente trair, mas vamos lá, que vai ter relação sexual com uma terceira pessoa e tu vai ficar sabendo disso e vai ter comprovação disso. Ou seja, então karma sendo uma justa reação a uma ação anterior, faz com que as coisas estejam equilibradas. Ou seja, em algum momento tu provavelmente pode ter feito exatamente a mesma coisa numa outra situação, então tu veio passar por essa mesma situação. Esse é o karma. A prova é tu, tendo uma justa reação a uma ação anterior, né, ver se tu vai amar Deus sobre todas as coisas, ou seja, compreender o engendramento da vida, que a coisa é assim, que o outro, se está a fim de fazer qualquer coisa que seja da vida dele, é um problema dele, não te diz respeito, pode fazer como bem entender, né? Isso é amar Deus sobre todas as coisas. Ou tu vai dizer que o outro é um sacana, que não presta, que te traiu, que traiu os sagrados votos do casamento, que traiu a sociedade, que tu é uma vítima, que tudo é ruim, horrível, que Deus é mau. Essa é a proposta. Então a gente tem que despessoalizar. Despessoalizar é dizer o seguinte: bom, tá a fim de ficar com outra pessoa? Então vai e fica. Essa proposta para mim não é legal. Então eu saio disso. Pega, vai, segue tua vida, fica com quem tu quer, e eu vou fazer a mesma coisa. Aí tu despessoalizou, tu tirou essa questão de estar apaixonado, né, para viver a realidade, porque senão a gente está sempre rolando, está sempre chorando pelo leite derramado. Ou seja, cada um faz o que quer, e eu também tenho a oportunidade de me harmonizar com o que eu quero. Então, se isso não serve para mim, eu não tenho interesse nisso, eu me separo, tudo bem, você segue o seu lado, que eu vou seguir o meu, com paz, harmonia e felicidade. Falou bem desse tópico aqui, pelo que nos trazem aqui, o nosso ego é animado por uma falange, não só um espírito exclusivo, e pode alternar até diariamente espíritos. Todos somos um. Então, então como culpar um espírito ou dar mérito a algum, qual deles foi? Então, Por isso do despessoalizar. o ego pensa que tem um espírito dentro dele, que é ele, que vai viver. Não, porque na verdade o ego trabalha com essa coisa seguinte: o ego é o que existe e o ego tem espírito. Ou seja, eu sou um ser material que tem uma percepção espiritual, e não um ser espiritual vivendo uma proposta material, né? E essa questão, vamos deixar bem clara, é o seguinte, né? Dos vários espíritos, né? Cada ser em si é um universo vasto, quase que infinito, quase. Por quê? Porque nós temos entendimento que existem vários tipos de prova para o espírito. Então, tem o primeiro prova, ele vai chamar prova que dá capacidade constitutiva, ou seja, são espíritos que começam a animar átomos, ou trabalham na questão atômica do que existe. Então tem espíritos que vão trabalhar com os átomos das células, tem espíritos que vão animar células, tem espíritos que animam um conjunto de células, e depois esses vão animar órgãos. Depois que passou a animar órgãos, né, vai ter oportunidade de animar o corpo inteiro, mas ele vai passar por todas as células, todos os átomos, todas as células, todos os conjuntos de células,
todos os órgãos antes de chegar a ter a possibilidade de animar um corpo. E começa pelo corpo qual? Né? Os menores, os vegetais, aí depois vai animar dos animais, e aí por fim começa a animar dos seres humanos. E começa em cada célula de ser humano, cada órgão, para depois chegar e animar um ser inteiro. Então, nós não somos um espírito, né? Aqui, é o espírito que anima a outra. Não. É uma complexidade quase que infinita de espíritos que sustentabilizam isso tudo. Não é um cara só que está fazendo isso, né? Ninguém existe sozinho, nós somos uma manifestação de todo o universo. Por isso que nós nos unimos por afinidade, né? Todos esses caras estão juntos nessa empreitada por afinidade. Por quê? Porque eles manifestam amor, porque tem que ter muito amor um pelo outro e se respeitar muito além do que a gente pode conceber enquanto proposta egóica, né? Proposta de ego, de ser que vive a materialidade. Esse é o entendimento. E tem a questão que pode trocar de ego, então eu não posso pessoalizar em mim ou no outro, e pode ser o mesmo espírito julgando aqui, que vai passar pelo julgamento de um nós. dia está ali, ou logo em seguida está ali. E outra questão que eu queria falar é com relação ao milindre. Então a pessoa que tem milindre, parece que tudo que os outros estão falando é para ela. Leva tudo pro pessoal. Então sofre, né? E às vezes nem é, mas a mente da pessoa diz, estão falando em mim. Então... Não, tem uma historinha, hoje eu estou meio falante, né? Mas vamos lá. Tem uma historinha que é o seguinte, né? Teve um cara que estava precisando fazer uma pequena obra em casa e precisava de um martelo. Só que ele morava meio afastado, tipo Vanderlei assim, então o vizinho mais próximo dava 1 quilômetro de distância. E o cara, mas eu tenho martelo, vamos lá no meu vizinho, né? Eu preciso de um martelo, né? Só que ele lembrou que ele não estava tão bem com o vizinho assim, mas começou a ir lá. E nessa caminhada ele começou a pensar, não, vou lá pedir um martelo. Mas e se o vizinho fizer cara feia? E se o vizinho não quiser me emprestar um martelo? E se o vizinho começar a brigar comigo por causa do martelo? E vai andando. E se o vizinho começar a querer caçoar de mim por causa do martelo? E ele não vai me emprestar um martelo? Quando o cara chegou na porta do vizinho, o vizinho abriu a porta e disse, pega esse martelo e enfia naquele lugar. E foi embora. E é isso que a gente faz o tempo todo. Sim. Se boicota, né? Isso, boicota a própria existência. Porque a pessoaliza. gente vai trabalhando contra si mesmo, né? Claro. Tem uma situação para ocorrer, né? A gente já pensa 1 milhão de coisas. A mente proporciona dificuldade para vender facilidade, igual a questão de marketing, economia, a mesma coisa é o que a mente faz. E daí, se a pessoa usa muito o eu no seu vocabulário, daí não o nós, porque senão é um só, né? Então ela acaba pessoalizando. Se fizer coisa legal, beleza, se não, se culpa, né? Então tirar um pouco o eu da jogada ali ajuda, talvez pessoalizar. Se é nós, daí dilui, né? Me lembrei que, só fazer um adendo, essa questão de manifestar átomo, célula, órgão e tal, isso é a fase da prova técnica. Mas continuando a questão de prova e expiação, só que é prova técnica, não é prova moral. E além desse universo que falou que, dando um passo a mais, é em Deus, né? Daí, então como é que pessoalizar, né? Se é o todo. Tudo Deus é tudo e tudo é Deus. De tudo. Claro. Ele é a causa primária, daí tem pessoas que vai julgar Deus, né? Isso. Levando em consideração que a gente aprende aqui que as verdades espirituais são inversamente opostas ao que vivenciamos aqui no plano terreno, como abordar essa despessoalização por esse prisma aí? Como é que fica esse eu acho que a maneira mais fácil Ao contrário. foi o que nós já conversamos. Ri de si mesmo. A questão de justiça, que a gente acha que é justo. Não é. Ria de si mesmo. Ria de todos os teus anseios. Porque é a única forma. Porque o Meton diz que Deus prioriza o todo. As decisões de Deus é priorizando o todo, não individualmente. Então, se tu fez alguma coisa ou não, foi pelo todo. Então, é culpa do todo ou é não tem nada a ver com isso. Todo.
nunca individual. Nunca é teu. Ele olha de longe, olha o mosaico inteiro, né? Não olha Então, pra É que a gente tem mania de, quando acontece algum ato, vamos supor, eu vou lá, eu chutei uma bola. Só que aquela bola acertou uma pessoa. Mas a minha intenção não foi acertar a pessoa. Mas aconteceu. Mas aconteceu. Daí a pessoa vai pensar, não, ele chutou de propósito, ele queria me machucar. A gente pessoaliza, a gente só vê o lado ruim, vamos dizer assim, da situação. E a gente leva pro pessoalizar. Isso já aconteceu comigo e deu um problema que até hoje não. Ficou com trauma. Eu fiquei com trauma. Mas hoje, olhando pelo ponto de vista dos ensinamentos da amorosidade, eu passo a entender justamente essa questão. Se é Deus que agiu, que age dessa forma, então a gente passa a se desculpar até por questões de karmas anteriores que a gente possa imaginar que possa ter provocado. Aí é pior ainda, né? Porque aí tu tá te pré-julgando por algo que tu nem sabe se realmente aconteceu. Pois é, então veja bem. Para e pensa, que é o absurdo que é, mas a gente faz isso. Tem nos ensinamentos que muitas das vezes a pessoa, quando chega num estágio de estudo espírita, ela entende que muitas das vezes, até para se ressentir das coisas, se ressentir de si mesmo, de estar sofrendo por uma justa causa, né? Porque eu estou pagando e tudo isso é bom, né? De forma que a gente não precisa se preocupar no desenrolar da nossa história, porque nós estamos pagando da história, estamos sofrendo por conta de coisas que nós fizemos. Isso é uma visão espírita. Mas uma visão da amorosidade já te tira essa culpa. Não, exatamente isso. Despessoalize isso. Primeiro, ninguém está aqui para pagar coisa alguma. A proposta aqui toda é de amar. Porque a questão espírita, que é colocada assim, que as pessoas trazem muito isso, eu estou aqui pagando. Não. Tira isso, tira essa culpa, tira esse peso, tira esse jugo, tira esse fardo, né? De ti mesmo dizer, não, tu está aqui porque tu é feito, tu é gerado a partir do amor e tu está aqui para demonstrar que tu pode manifestar amor a todo tempo, o tempo todo. Se levar para esse lado, mas então Deus é o que pelo amor de Deus. Deus é um carrasco, um tirano. Deus não é amor. É que eu acho que eu vejo essa questão como assim, eu sofri um embate na minha vida, alguma coisa que me tirou do meu eixo, né? Vamos dizer assim. Do meu zona de conforto. Isso, e daí o que acontece? Simplesmente eu vejo pra cima, nossa, por que eu tô passando por isso, né? Não entende essa proposta, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E sobre essa questão que a gente está falando, tem muito a questão da nossa crença, né? Que a gente vem com ela fechada. E ela te limita. Ela é assim, né? A gente tem que andar assim, porque senão assim é errado. A gente às vezes, não sei se para vocês acontece, mas eu aprendi assim e é assim que me ensinaram, e é assim com você, né? Foi sempre assim. E o meu mundo nunca muda, né? Isso. É verdade. Eu conheço alguém. Bem por aí mesmo. E o mentor falou, julguem Deus, mas nunca julguem um irmão seu e a si próprios. Que Deus entende que a nossa imaturidade, né? Deus é Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Agora, ele fala assim, não vai ser perdoado, mas é para puxar mesmo por nós, né? E não julgar o Eu acho outro. que ele está sendo um pouco literal. Né? Porque se quer não, ele faz questão de mostrar, né? Como é que é? Ele não é um cara vingativo, Sim. mas deixa bem claro quem é que manda. Eu julguei 2 colegas meus aí, agora eu estou junto no pacote. Essa tua situação, isso é digna de ter um relato só sobre isso. Né? Não era para mim estar na jogada e agora eu estou na jogada. Não, Daniel, depois eu te conto o que aconteceu comigo. Foi fantástico. E foi do dia para a noite, né? Agora me lembrei de uma amiga, assim, não tem nada a ver, talvez tenha a ver. Estava no baile de uma cristã, mas virou uma careta cheia de vida que dentro desse baile, ela disse, pois é,
Mas não te O que esquece, que é uma carreta cheia de vidro? é tudo os caquedos. Ah! Tu tá dizendo que tu tava numa reunião dançante Ele era um galã, né? Tudo e, é e as pessoas estavam indo não eram interessantes Tá. e tu era o Era o Daí cara. ela É o disse- cara. Aí ela disse Não assim era pra cara. mim, mas tu não se esquece que tu faz parte dessa carga. Isso aí. É, deve ter uma pessoa mista, né? Somos todos uns cacos. É isso aí mesmo. Tudo caqueiro. Perfeito. De alguma forma, vai contra o egoísmo, né? Tu dilui, se harmoniza. Se tu despessoaliza, tu não tem mais problema. Aí tu passa a rir de si mesmo, tu passa a não ter problema com o mundo, Não tu tem ansiedade. Tu não tem ansiedade, tu não tem mais coisa alguma para defender, tu não precisa levantar armas para coisa alguma, tu não tem mais verdade, porque tu despessoalizou. Ah, ele é assim, tá tudo bem, não tem problema com isso. Tô no banco, é do banco. Ser um louco do mundo. Isso, andar como Krishna dizia, seja o bobo. Krishna dizia que o sábio anda pelo mundo como bobo, aquele cara que não dá valor para as coisas do mundo. É o bobo. Seja o bobo. Bom, ficamos aqui para mais um assunto da amorosidade sobre pessoalizar e Despessoalizar. despessoalizar, a abordagem que tivemos hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Dê o like, curta o canal, despessoalize-se. Pai seja com